Paz do Senhor, irmãos, a todos que, porventura, chegar esse pequeno vídeo, mas tem mais uma experiência muito forte, mas espero que entendam, quem ouvir e ver esse vídeo vai entender. Mas eu tive um sonho, não foi uma visão como das outras que eu tenho, falado, foi um sonho. Sonhei que eu fui até num mercado aqui do bairro. O casal que é dono do mercado é um povo que eu tinha a oportunidade, que ele sempre chegava em mim e perguntava para mim sobre Jesus, Ele sempre achou eu diferente. Aí ele ficava comparando, ele falava assim, aquela mulher, alguém falava, me cumprimentava, Aí ele falava, vocês são da mesma igreja, vocês são crentes, ela também é crente, mas eu acho diferente, você, Creuza, você é diferente. Não sei o que, não sei o que eles viam, mas aí eu estava sempre falando alguma coisa de Jesus. Mas aí quando foi nesse dia eu tive um sonho, foi num sábado para um domingo. Eu sonhei que eu fui lá com uma menina minha que já era também crente, obreira. Aí eu fui no mercado, aí nós entramos, aí eu achei estranho que o mercado estava meio deserto, mas aí eu comprei umas coisas, e ela foi e falou, aí nós olhamos para a porta, estava entrando pessoas gritando, pessoas desesperadas entrando para dentro, e aí estava aquele tumulto, ali, virou aquele tumulto no mercado. Aí eu parei pegando umas coisas assim, e a menina que estava comigo, minha menina saiu lá fora e falou, olhou e voltou e falou, tia, a senhora não sabe como é que está lá fora. Nossa, está um horror, parece que vai dar uma chuva, um temporal terrível. Aí a senhora só precisa de ver. Aí eu fui e falei, tá, então eu vou. Só que daí a hora que eu falei assim, eu vou, eu vi que eu estava dentro de uma caixa de vidro. Eu senti uma caixa de vidro, eu e ela assim dentro de uma caixa de vidro. Falei, achei estranho. Mas aí eu peguei e saí, deixei minhas coisas que eu comprei assim no chão, uma sacola assim do lado, uma bolsa, e uma sacolinha das coisas que eu já tinha comprado, estava ali sim perto do caixa, eu deixei ali e saí. A hora que eu saí lá fora, eu vi, estavam muitas pessoas na rua gritando, e tinha baixado a temperatura e estava escuro, não tinha luz, assim na rua, escureceu tudo, e era assim um horário de manhã que nós fomos. Aí eu olhei assim, a hora que eu olhei no sentido, onde eu estava, assim, mais para cima um pouco, eu olhei e vi que estava o céu. É como se alguém, sabe, quando tem um papel, um jornal, alguma coisa, põe fogo na beirada daquele papel, aquele fogo vai queimando e o resto vai ficando cinza, vai virando cinza. Então eu via no céu aquilo queimando, foi queimando e ficou em imensidão. E quanto mais ia queimando o céu, mais frio ia ficando. Aí eu vi um grupo de pessoas, quando me viram lá, aquele grupo de pessoas veio na minha direção, muito furioso, e aí a hora que chegava em mim para pegar e falava assim, maldita essa crente, você fica aí avisando, falando que vai acontecer isso, olha aí o que está acontecendo, é por causa de você, maldita. Aí eu peguei e fiquei quieta, como sempre, quando eu tenho umas afrontas, eu fico quieta, pensando o que eu vou falar, qual instrução Deus vai me dar, eu nunca respondo, eu nunca entro em debate, eu nunca entro em discussão, nada, assim, eu fico... Aí eu vi que era um grupo, assim, de pessoas relativamente, jovem, e eles vinham para me pegar. Aí eles fizeram corrente, assim, braço com braço, assim, enroscou os braços um no outro, assim, e fizeram aquela corrente e veio, vamos acabar com ela, maldita, enquanto isso o céu pegando fogo e aquele povo gritando, correndo. E engraçado que toda vez que eu vejo essas coisas, eu vejo as pessoas correndo e não se preocupando com outras pessoas, mãe deixando filhos para trás, e pessoas assim, sabe, e nessa, como aquela visão eu tive no bairro, aquele sonho estava passando ela aqui no bairro, então eu vi muita gente conhecida. E eu tenho um quiosque e tinha muito menino conhecido. A maior parte era jovem que vinha na minha direção para me pegar. Aí veio em mim assim, mas só que eles chegavam em mim e batiam naquela caixa de vidro, eles caíam para trás.
Tava eu e minha sobrinha, né? Minha sobrinha que é a menina que eu criei, minha sobrinha, e ela tava comigo. Aí ela tava nós duas dentro daquela caixa. Aí eles batiam naquela caixa e caía para trás. E eu via assim o desespero deles, caía, aí eles maldita e levantava e vinha de novo. Só que eles não viam o que tinha em volta de mim. Eu via que eu estava numa caixa de vidro, mas eles não viam. E então eles levantavam e vinha de novo. Eles ficavam com mais ódio ainda, porque não conseguia me pegar. Aí eu peguei, baixei a cabeça e entrei para dentro do mercado de novo. A hora que eu entrei para dentro do mercado, a mulher do mercado veio e falou para mim assim, ô Creuza, é uma coisa que você sempre falou, né, sobre o que você sempre falou que está acontecendo. Aí eu falei, para você ver, né, está acontecendo. Aí o marido dela, ela foi e falou assim, fulano, eu não vou citar o nome porque não tem nada a ver, né, fulano, vamos com a Creuza, e aquilo que a Creuza sempre fala, vamos com a Creuza. Ele falou, eu não posso, por causa que o mercado, como é que eu vou deixar o mercado? Aí ela falou, esse é problema teu, então eu não vou ficar aqui por causa de mercado, eu vou com a Creuza. E entrou, aí ela falou assim, ela já entrou, ela chegou perto de mim, ela já estava dentro da caixa daí. Aí nós três dentro da caixa, daquela caixa de vidro. Aí a gente saiu, ela falou assim, eu não vou ficar aqui, não vou me prender mais por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, eu vou com a Creuza. Aí foi descendo, aí nós fomos descendo aqui sentido da minha casa. Aí eu já não via compra na mão, não lembro, que não estava com compra, não estava com nada. Aí eu vim descendo, explicando para ela, eu falei, isso aí é só um sinal, isso aí é só Deus avisando. Fui falando para ela, explicando o que estava acontecendo. Aí conforme nós andamos umas 2 quadras, começou a clarear o dia. Começou a acabar aquela cena, aquela situação, as coisas começaram a voltar normal. Aí ela falou, e agora, Cris, me explica. Eu falei, então, como eu disse, foi só um sinal, Deus alertando, porque Deus não vai fazer nada sem antes avisar. Ele vai dar sinais, ele vai começar a mostrar para que as pessoas se preparem, ele não quer que ninguém se perca. E aí eu fui falando com ela e fui descendo. Aí acabou, aí eu já não estava, assim, já não estava assim mais ela, aí as coisas voltou normal. Aí eu acordei. Só que a hora que eu acordei, não foi, acordei daquele sonho, acordei e sentei na cama e falei, ai, que horror, meu Deus. E eu vi aquele povo que eu conheço, aqueles meninos da escola que vem aqui no quiosque, e foi me dando uma tristeza tão profunda, e eu não tinha consolo. Não existia consolo para mim. Eu comecei a fazer um serviço assim, chorava muito. Eu não tinha como falar, eu não tinha para quem falar naquela hora, porque nesse tempo meu esposo ainda não era crente, não queria nem ouvir falar de igreja, nem eu não podia nem em pensamento, que se eu pensasse, ele já misericórdia. Então eu não podia falar para ele, eu comecei a chorar. Aí ele saiu, e eu peguei e comecei a fazer um serviço e chorando. Falei, eu tenho que falar com alguém, porque eu não aguento, era muito profundo aquele desespero. Agora, essa parte que eu quero que vocês entendam, que coisa tremenda que Deus fez. Porque daí eu lembrei da minha irmã, tem uma outra irmã crente, mas ela é de outra igreja, e ela foi, e aí eu liguei em casa e falei, vou falar com ela, né, que eu sempre, assim, converso sobre isso com ela, eu vou falar com ela. E eu liguei, minha mãe falou, ela não está aqui. Ela foi tomar Santa Ceia, ela está lá em Londrina, na casa do pastor dela. Aí minha mãe passou o telefone e eu liguei na casa do pastor. Aí eu liguei na casa do pastor. Irmãos, pasmem vocês. O pastor atendeu. Aí eu falei, eu sou irmã da irmã Sandra. A irmã Sandra está aí, né? Ele falou, ela está aí sim. Mas só que eu vou falar uma coisa para você, irmã. Ele nem sabe meu nome, não me conhece. Eu tenho desejo de conhecer ele. Tenho um desejo muito forte de conhecer ele. É um senhor também, eu creio que está bem de idade também. E ele foi e falou assim, não precisa falar com ela não, porque Deus já me revelou que a senhora ligou para contar um sonho que a senhora teve. Esse sonho não é um sonho, você sabe que não é um sonho, é um alerta. É para você falar. Fala esse sonho para as pessoas. E Deus falou que você está tão angustiada, porque você viu pessoas queridas, pessoas que você conhece, pessoas queridas estavam num sonho. O Deus falou que você sonhou, irmã, um sonho que é um sinal do final do mundo. A irmã viu o sonho e começou a falar o meu sonho.
Deus revelou o meu sonho para ele. Eu fiquei extasiada, né? Fiquei assim, falei, meu Deus. Aí que eu chorava. Ele falou assim, não precisa falar para sua irmã, não. E não precisa contar, porque o seu sonho foi assim, assim. Então, Deus só mandou falar, você está agoniada, porque é o amor que você tem pelas almas. Deus falou para você, vai e conta. Conta para as pessoas esse sonho. Conta para as pessoas que esse céu vai se queimar. Essa terra vai se queimar. As pessoas têm que saber disso. Então, irmãos, eu fiquei assim, né, maravilhada, e como ele falou, conta, tenho que contar, né, porque Deus, eu tenho plena convicção, certeza que eu não, nessas, assim, sonhos foi pouco, mas visões, né, assim, quando Deus me mostra claramente que eu fico, assim, inserida no assunto ali, eu sei que é para me contar. Então, mais essa, né, eu fiquei ali agora pensando, falei para meu marido, eu vou fazer, mas acho que eu não vou fazer não, aí meu marido vai lá e faz, sim, e como eu já disse, né, a igreja é pertinho aqui no meu quintal, a porta sai da minha porta, passa pela minha lavanderia e entra dentro da igreja, né, então, aqui, aí é assim, bem pertinho, e eu estava assim, né, pensando, vou e conto, mas eu tenho que contar, né? Tem que alertar, porque a gente está vendo as coisas acontecerem e as pessoas assim, ainda não está inserido, não está entendendo que está acontecendo coisas estranhas, né? Está acontecendo coisas complicadas, e aí, assim, irmãos, embora, que nem já me falaram para mim, a pessoa chegou em mim e falou, irmã, e se for mentira? Aí eu falo, ó, eu não vou conjecturar, não vou discutir se é mentira ou verdade. Eu sei em quem eu creio. Se for mentira, que bom, né? Que maravilha. Então nós devemos ter um tempo, eu já estou beirando já 100 anos mesmo, né? Já estou quase com 100 de anos, já vivi bastante. E se for mentira, eu parto desse mundo e vocês continuem. Se for mentira, a gente vai dormir, vai morrer, acabou. Que ninguém vai ficar mesmo para semente. Mas, você perguntou para mim, eu falei para a pessoa, você perguntou para mim se for mentira, mas e se for verdade? E se for verdade? Eu tenho esperança e você está perdida, eu falei. Então é melhor você pensar bem, repensar no assunto, analisar e ficar preparado, porque se for mentira, vai morrer, se for verdade, vai morrer e vai para o inferno, né? Então, e aí como se diz, né, que já perguntaram para mim, que no inferno não existe, inferno não tem como. Eu sempre digo, existe duas faces, não existe outra situação, ou é céu ou é inferno. Sabemos que o inferno realmente quer dizer lugar de tormento, Hades, né? E o céu quer dizer um lugar de paz. Então, a gente opta, a gente pode escolher, tem 2 caminhos, né, para escolher. E aí eu só vim aqui para me passar essa foi visão, né, porque o pastor mesmo falou, esse pastor existe, né, e eu tenho até ele assim, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu admiro muito, mas ele falou que era uma visão e que era para mim contar. Então, hoje tem essa visão para contar. E não pense, vocês não se enganem que é apenas um sonho, viu o céu pegando fogo, é uma coisa é a cabeça desses crentes, desses que se dizem, né, cristão, fica tendo essas visão doida, mas é porque não sabe que tá inserido num sonho desse, vendo o céu pegando fogo, e depois do céu pegar fogo, ficar imensidão, não tem nada ali, para cima do céu, nada, imensidão, nada. E aí? Se chegar a acontecer isso. Então, tem coisas que Deus está permitindo. E acredite, como eu sempre digo, quem quiser. Ninguém é obrigado a acreditar. Minha função, minha obrigação é somente falar. Porque o Senhor manda falar. Fala. Então, mais uma vez, estou aqui para falar, para relatar isso. Aí, como eu disse, eu só conto depois que eu vou ali na Bíblia, que eu tenho respaldo bíblico. Aí, para quem quiser,
para não ficar só nas minhas palavras, né? Vai lá em Pedro, vai lá na carta de Pedro, se não me engano é 1 Pedro 3:10. Não interessa, não, está lá em algum lugar, mas parece que é 3:10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Por ali está falando que a terra, que agora vemos, e a terra e o céu que agora vemos, vai passar no estrondo, o céu vai pegar fogo, a terra vai se queimar, a terra e todo elemento que há na terra vai se queimar. Isso eu creio com certeza que é depois do arrebatamento, depois de coisas que vão acontecer aqui. Tem as trombetas do Apocalipse, tem, né, o livro, os 7 selos, tem as 7 trombetas, tem um monte de coisa para se passar. Então, tem coisa que nós cristãos vamos passar ainda aqui na terra. E tem coisa que o Senhor vai nos poupar e vai levar para algum lugar. Aqueles que já tiver partido, a Bíblia fala lá em Tessalonicenses que terá um corpo revestido de diferente e vai ser levado, vai ser chamado do túmulo e vai ser levado. E aqueles que tiver vivo vai ter um corpo transformado e vai ser levado também. Isso é o arrebatamento. Aí depois de ser arrebatado, os que ficarem aqui vai ver isso, terremotos, grandes maremotos, bombas, guerras, né? Sofrimento total, até passar a ira do Senhor. A hora que passar a ira do Senhor, a terra queima, todos se queimam, morre todo mundo e vai. Aí vem o grande julgamento que nós já vimos no outro vídeo. Vem o grande julgamento para porque Deus não vai mandar ninguém para o lago de fogo e enxofre sem ter o julgamento, porque Deus é justo. Ele vai mostrar por que a pessoa não alcançou salvação. Ele vai explicar. Então ninguém vai passar para um lago que fala lá em Apocalipse. Ninguém vai passar para aquele lago sem antes passar pelo julgamento. E julgamento, como eu disse naquele outro vídeo, julgamento é para quem comete algum crime, alguma falha, esse que passa. Porque ninguém que não comete nada não vai para o julgamento, né? Então, vai ser levado a julgamento para poder saber por que não foi. Então, não vai adiantar nada falar, mas eu sempre fui crente, eu sempre fui evangélico, né? Eu sou evangélico. E evangélico é o quê? Na Bíblia não cita quem é evangélico, o que é evangélico. Evangélico foi um apelido que colocaram nos crentes. Mas estão muito enganados, porque evangélico é diferente de cristão. E como eu já disse também em outro vídeo, cristão é diferente de evangélico, porque cristão é aqueles que faz a vontade de Deus, aqueles que pratica a vontade, obedece os mandamentos, que segue os passos de Cristo. Agora, evangélico, infelizmente, eu digo novamente, Deus não tem compromisso com o evangélico. Aí pode falar, mas irmã, tem diferença para Deus? Não, Deus é Deus de todo mundo, Deus de todo mundo. Na Bíblia ele fala que ele ama aqueles que eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam me achará. Então ele ama aqueles e para amar ele, mostrar que ama, é obedecer. Um dos pontos é obedecer. Um dos principais pontos, obedecer os mandamentos do Senhor. Então vamos amar a Deus. Nós estamos amando a Ele, Ele vai nos amar. Amém? Amém. Por hoje vou só, isso, estou com meu coração ardendo, cheio de coisas, irmãos. Já falaram para mim contar meu testemunho aqui, para meu testemunho eu tenho que dividir em 2 ou 3 vídeos, né? Mas eu vou ter o prazer de contar meu testemunho para vocês verem, né? Como que... E um beijo para todos que vê meu vídeo, que se inscreveram, que fala, né, comigo, que manda mensagem. Manda as mensagens, que põe joinha. Estou muito feliz de saber que tem bastante pessoas que veem realmente. E tem vindo críticas, mas são mínimo, graças a Deus, são muito pouco. Mas coisas maravilhosas falam comigo. Muitos estão falando comigo através do WhatsApp, né, pedindo oração. Aí, novamente, eu digo, dia de quarta a gente ora de joelhos dobrados. No sábado a gente ora de manhã, 1 hora também de joelhos dobrados. E aí, se quiserem pedir oração, né, vê lá, tem uns comentários e tem meu número. Em alguns comentários tem meu número. É só mandar mensagem. Amém? Pai querido, Pai amado, abençoa, Pai, eu te peço. Coloque suas mãos poderosas sobre cada vida, meu Deus, desses irmãos que assistirem, meu Deus querido, que tiverem, meu Deus, um tempinho para parar e ouvir, Senhor.
aquilo que o Senhor tem mandado. Fale fortemente nos corações e opere em cada vida através desse vídeo e através dos outros vídeos também que eu tenho enviado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.